Olha, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, faz uma reflexão sobre o Brasil em um livro, não de direito, mas para o público em geral. Sem data vênia. Um olhar sobre o Brasil e o mundo é o nome da obra que está sendo muito procurada, mostrando que as pessoas estão temerosas com esse momento, querem entender melhor o Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso gentilmente atende a Jovem Pan nesse fim de semana. Como é que vai, ministro? Muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza e pelas conversas aqui. Bom dia, Thiago. Muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Ministro, o senhor sabe como ninguém que o Supremo entrou na vitrine, pelo menos desde o julgamento do Mensalão, as pessoas sabem o nome dos ministros, vivemos um período muito difícil, com críticas também à corte, mas eu pergunto, como é que foi escrever para o público em geral, deixando o juridiquês de lado? Pois então, eu recebi um convite do Roberto Feith, em nome da editora Intrínseca, para escrever em linguagem simples, acessível, algumas das ideias que eu muitas vezes falava nos meus votos, onde eu também procuro ser tão simples quanto possível. Eu adorei a ideia e fiz um livro, fiz uns contrabandos, assim, eu fiz uma primeira parte, uma visita ao passado e contei um pouquinho da minha vida e um pouco como eu vi eventos históricos importantes, como a morte do Herzog, atentado do Rio Centro, campanha pelas diretas já. Depois eu falei um pouco sobre o mundo, sobre revolução tecnológica, crise da democracia, aquecimento global. E na última parte, que é a mais importante, que era a encomenda mesmo, eu falo do Brasil, falo de política, não política partidária, falo de instituições em geral, depois falo sobre costumes, falo sobre direito, mas contando de forma simples algumas decisões, e falo sobre economia. O livro tem um pouco de tudo, tem reforma política, tem jeitinho brasileiro, tem interrupção de gestação, tem direitos LGBTI, tem desigualdade e pobreza, tem enfrentamento à corrupção. Eu escrevi, Thiago, 5 páginas sobre cada um desses assuntos. Portanto, são textos curtos e acessíveis e, portanto, eu acho que a minha vida é pensar o Brasil e tentar fazer um país melhor e maior. E o livro é isso, é um debate público com uma audiência mais ampla do que a que eu normalmente tenho como professor de Direito. Interessante. Ministro, na capa do livro tem palavras escritas, algumas como desigualdade, impunidade, meio ambiente, corrupção. Sobre impunidade e corrupção, então, o Brasil está melhorando nesses aspectos? Como o senhor analisa o episódio recente da tentativa da Câmara de discutir e alterar a PEC da imunidade? Deixa eu lhe dizer assim, no livro eu narro um pouco como foi a formação desse quadro de corrupção estrutural, sistêmica, institucionalizada, suas causas históricas, tudo com brevidade, viu? Como esse fenômeno foi num processo acumulativo até que um dia transbordou, como a sociedade reagiu e deixou de aceitar o inaceitável, como o judiciário reagiu em processos como o do Mensalão, em operações como da Lava Jato, e o esforço que nós temos feito para desnaturalizar as coisas erradas. Portanto, é um esforço de compreender o que nos trouxe até aqui e como nós poderemos sair desse quadro. Eu acho que nós avançamos muito e é possível que estejamos vivendo algum grau de retrocesso, Adriana, porque a história ela não é linear, ela é feita de idas e vindas, de avanços e de recuos. Acho que nós avançamos muito na aceitação do inaceitável e acho que nós vivemos um momento, sim, de algum grau de retrocesso. É uma pena, mas a notícia boa é que nós não estamos voltando para a posição inicial. Eu acho que nós conseguimos avançar uns 10 passos e talvez possamos estar voltando uns 2 passos. As instituições, às vezes, não correspondem integralmente às expectativas da sociedade, mas a sociedade já mudou e acho que nós temos conseguido avançar na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada.
Ministro, na primeira resposta do senhor, o senhor faz um panorama, né? O senhor cita uma fase importante do Brasil, a morte de Vladimir Herzog, o que muita gente deixou na expectativa de que a sociedade poderia naquela época se mobilizar para tentar derrubar o regime. Foi um período difícil, depois o senhor faz um apanhado chegando no Rio Centro e fala sobre as diretas já. O que aquele período fez com que o senhor se tornasse politizado? Não estamos falando de política partidária, mas politizado como cidadão. Até que ponto aquele momento e a volta da democracia a partir de 85, até que ponto todos esses fatos ajudaram o senhor a se politizar? Eu acho que um marco muito emblemático na minha vida, Thiago, foi a morte do Vladimir Herzog, porque eu li a notícia no jornal que Vladimir Herzog tinha se apresentado espontaneamente no DOI-CODE e depois se suicidado durante a madrugada. A notícia era em si estranha. Aí depois eu comecei a ler as notícias em geral. Vladimir Herzog é judeu, eu sou de família judaica. Aí li que ele não foi enterrado na ala do cemitério israelita em que são enterrados os suicidas. Depois, no fim de semana, eu leio que Dom Paulo Evaristo Arnes tinha celebrado um grande culto ecumênico ao qual compareceram milhares de pessoas na Praça da Sé para aquela homenagem. E aí eu fui juntando os pontos e disse, tem alguma coisa errada aqui. Ele é judeu, não foi enterrado na ala dos suicidas. O chefe da Igreja Católica no Estado faz um culto ecumênico, comparecem milhares de pessoas. Tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. E aí eu comecei a me interessar pela história, pelo Brasil, descobri um Brasil não oficial, para além do milagre brasileiro, que era o discurso oficial, e a partir daí eu me tornei uma pessoa consciente de que aquele não era o país que eu queria ter, em que as pessoas podiam ser torturadas e assassinadas no meio da noite e isso ficasse escondido pela censura. Agora, eu gostaria de registrar, quer dizer, quando eu descubro a vida brasileira e entro para a faculdade no ano seguinte, as minhas preocupações eram como acabar com a tortura, que manchava de desonra a história brasileira, como acabar com a censura, em que o governo achava que podia escolher as músicas que eu podia ouvir e as notícias que eu podia ler. E como criar instituições democráticas num país e num continente que não conseguia consolidá-las. Eu gosto de mencionar a minha agenda de preocupações no final dos anos 70 para contrastar com a minha agenda de preocupações hoje e dizer que o Brasil melhorou muito. Eu hoje estou preocupado com melhoria da qualidade da educação básica, universalização do ensino médio, mais investimento em ciência e tecnologia, elevação da ética pública e privada no Brasil. Portanto, eu tenho o hábito de colocar tudo em perspectiva, porque isso ajuda a perceber como a gente andou para frente. É claro que também aqui com muitas idas e vindas, mas ainda assim, e apesar do momento dificílimo que nós vivemos, eu sou uma pessoa que alimenta a minha confiança no Brasil. Escolhi viver aqui, depois de ter estudado e trabalhado fora. Uma frase boa do Neruda, Thiago, em que ele diz: 1000 vezes tiver que nascer, eu queria nascer aqui, 1000 vezes tiver que morrer, e eu quisera morrer aqui. É aqui que eu tenho o meu coração, é esse o país que eu tento melhorar. E, ministro, o Thiago falou na abertura da entrevista, o nome do livro do senhor é Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo. Para quem nos acompanha e não entende muito a linguagem jurídica, o que quer dizer data vênia e por que essa brincadeira do sem data vênia? O que esse nome já revela do que esperar no conteúdo? A data vênia é uma expressão muito típica do meio jurídico que você utiliza normalmente quando você vai discordar de alguém. E então você fala data vênia, que é com a devida licença, quase que uma justificação, olha que eu vou discordar de você. Portanto, o sem data vênia é dizer sem jargão jurídico, é sem juridiquês. Aqui é uma reflexão sobre o Brasil de uma forma simples para ampliar o acesso ao debate. Essa sempre foi, Adriana, uma obsessão na minha vida. A linguagem não pode ser um instrumento de poder.
A linguagem tem que ser um instrumento de socialização do conhecimento e de debate de ideias. A democracia contemporânea, ela já não é feita mais só do voto. Ela é feita de um debate público permanente, de ideias, de troca de opiniões. É isso que eu procuro fazer nesse mundo que se perdeu um pouco nos discursos de ódio, nas campanhas de desinformação das redes sociais. Eu sou um grande defensor da volta da civilidade ao debate público. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural, de uma sociedade aberta, que tem lugar para progressistas, lugar para conservadores, lugar para liberais. Eu acho que só não tem lugar para a intolerância, para a agressividade, para a ofensa. Uma causa que precise de ódio, de mentira, de agressão, não pode ser uma causa boa. E, portanto, eu sou um militante da convocação das pessoas a participarem civilizadamente do debate público. Traga os seus argumentos, coloque as suas ideias na mesa, em vez de ofender, de gritar e de viver de meias-verdades e de mentiras. Às vezes entro na rede social e eu preciso dizer, eu nem tenho raiva, eu tenho uma certa comiseração daquelas pessoas que vivem num inferno moral, num inferno espiritual, que precisam ofender, que precisam agredir e que provavelmente não têm ideias para compartilhar. Ministro Luiz Roberto Barroso, penso aqui uma frase do seu livro falando sobre corrupção. Poderosos como são ambos os grupos, os do que não querem ser punidos e os do que não querem ficar honestos, nem daqui para frente. Só fala em alguns retrocessos que o Brasil vive e a gente nos últimos anos acompanhou a Operação Lava Jato, foi um símbolo de combate à corrupção, mas agora essa operação também é colocada em xeque. Eu pergunto de que maneira o Brasil precisa seguir nesse combate à corrupção e que também tenhamos homens públicos mais honestos. Olha, veja, a Operação Lava Jato, na minha visão, não é mais uma operação em si. Ela é um símbolo que ocupa um espaço no imaginário da sociedade brasileira, que é a inaceitação do inaceitável, como falei. É o esforço de criação de uma nova ordem que empurre para a margem da história este período longo em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Eu acho que o Mensalão e a Lava Jato despertaram esse sentimento e essa reação na sociedade brasileira, que, de certa forma, para bem e para mal, esse sentimento se manifestou nas últimas eleições. Se depois as atitudes corresponderam ou não aos que elegeram, cabe ao povo avaliar nas próximas eleições. O Stephen Holmes, que é um autor americano, ele diz que, uma frase boa em que ele diz: a democracia é feita de promessas, decepções e administração da decepção. Portanto, eu acho que o Mensalão e a Operação Lava Jato, elas mudaram o patamar da percepção da sociedade quanto ao que é legítimo e quanto ao que é aceitável. Alguém dirá, não, mas teve uma falha aqui, falou ali. É como tudo que é humano na vida, você pode encontrar falhas pontuais. É preciso olhar toda a paisagem e saber se a operação ajudou ou não a revelar um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada no Brasil. E a minha resposta é sim, evidentemente que sim. Portanto, eu acho que o saldo é positivo. Você pode corrigir uma injustiça aqui, outra pontualmente ali, mas a verdade é que a corrupção existiu. O secretário-geral da Presidência da República tinha 51 milhões de reais em casa. O gerente da Petrobras devolveu 180 milhões. O inquérito em que o presidente era acusado de receber vantagens para editar decretos tinha muitas provas. E, portanto, é preciso não perder o foco de que a corrupção ocorreu, foi gravíssima e nós precisamos enfrentá-la. E não criar um
um espetáculo negativo de pequenas partes. Quer dizer, os advogados fazerem isso, os acusados fazerem isso, faz parte da vida. As pessoas se defendem da maneira que podem. Mas a sociedade não pode perder o foco, não pode perder a percepção de que nós não vamos nos tornar desenvolvidos com esses padrões de ética pública e de ética privada. E, portanto, se nós queremos um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, é preciso não aceitar com naturalidade as coisas que se praticavam aqui. Portanto, eu não sou punitivista, não gosto de vingadores mascarados. Nós precisamos fazer um país melhor e maior que não naturalize as coisas erradas. Ministro, no livro o senhor chega a falar algo também sobre o STF, a importância do Supremo e dos ministros do Supremo. A gente tem acompanhado com constância nos últimos tempos críticas à instituição, ao Supremo e também a ministros, de uma forma de como se cada ministro interpretasse a Constituição da maneira que lhe convém e assim conduzisse o seu trabalho, e uma vez que a Constituição deveria não ter tantas interpretações e apenas uma. O senhor pensa o que a respeito disso? Olha, é difícil você imaginar uma instituição trazida para arbitrar os conflitos mais complexos da sociedade brasileira que pudesse passar incólume aos juízos severos que a sociedade tem feito em relação a alguns temas. O Supremo esteve no centro de grandes questões criminais no mensalão, de grandes questões éticas com interrupção de gestação, casamento de pessoas do mesmo sexo, questões econômicas como o papel das empresas estatais. Portanto, é preciso ter a compreensão de que, com a Constituição ampla brasileira e o Supremo no centro de decisões que mexem com tantos interesses, ele evidentemente tem que estar sujeito a críticas construtivas, a críticas negativas, a críticas verdadeiras, a críticas totalmente falsas. Eu vejo isso com uma certa naturalidade na democracia. Acho, sim, que em questões penais o Supremo, infelizmente, a meu ver, frustrou as expectativas da sociedade brasileira de que nós andássemos mais rapidamente na direção de uma sociedade que elevasse a ética pública e a ética privada. Mas o Supremo teve um papel decisivo, muito importante, no avanço de direitos fundamentais de mulheres, de negros, violência contra a mulher, negros em matéria de ações afirmativas, proteção dos grupos LGBT, confirmação de demarcações de terras indígenas. Portanto, o Supremo vive as vicissitudes das polarizações do nosso tempo. Mas o que eu vejo são 11 pessoas com visões diferentes, tentando fazer o melhor que podem na frente da TV Justiça. Adriana, isso é preciso ter em linha de conta. Eu acho que ninguém trabalha com tanta exposição como nós trabalhamos. Outro dia, alguém me perguntou, não, mas você tem muitas discussões ásperas. Eu estou no Supremo, vai fazer 8 anos. Em 8 anos, eu tive 2, talvez 3 discussões ásperas que acontecem. Até num casamento você tem mais discussões do que isso. Portanto, eu acho que o Supremo serve bem ao país. Na pandemia, acho que o Supremo ajudou a salvar milhares de vidas, reconhecendo o poder dos estados e dos municípios. Quem deveria coordenar é o governo federal. E o Supremo sempre deixou isso claro, mas estados e municípios, sobretudo nas omissões do governo federal, puderam atuar e diminuir o número de mortes. Nós evitamos uma campanha, o Brasil não pode parar, chamando as pessoas para a rua e para o trabalho, quando todas as entidades médicas recomendavam o distanciamento social. O Supremo conseguiu difundir pelo país a crença de que vacina, se reconhecida pelos órgãos oficiais, deve ser ministrada amplamente, libertar as pessoas das superstições e manifestações pré-iluministas. Eu acho que nós prestamos um serviço valioso no enfrentamento à pandemia, na proteção de direitos
fundamentais, em temas de abertura econômica. O fato de eu, pessoalmente, me frustrar com algumas decisões penais faz parte da vida. Primeiro, a gente não ganha todas e ninguém é dono da verdade. Mas eu acho que colocar no colo do Supremo responsabilidade por muitas das dificuldades que o país tem é, evidentemente, desviar o foco dos problemas reais. Ministro, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero pedir uma última palavra para o senhor, se o senhor puder ser breve. E, claro, é uma pergunta um pouco genérica e apelando um pouco para a futurologia, mas eu pergunto, o que a gente diz, muitas pessoas falam que a crise do coronavírus, a pandemia, é a nossa guerra moderna. O que o senhor espera do mundo pós-pandemia? E a gente espera que seja rápido, né? Mas o que o senhor espera do mundo pós-pandemia? O que as pessoas aprendem de lição nesta pandemia? Bom, primeiro nós precisamos derrotar as alternativas equivocadas, a meu ver, que vão do negacionismo ao reforço de nacionalismos xenófobos e volta ao protecionismo econômico, que já fez muito mal à humanidade. Portanto, olhando para frente, a minha primeira preocupação é evitar as soluções erradas. Quanto aos efeitos da pandemia, Thiago, eu acho que ela ajudou, especialmente no Brasil, a nós colocarmos um facho de luz sobre alguns problemas graves que nós temos, de pobreza, de desigualdade, de falta de inclusão social. E talvez o saldo construtivo que se possa tirar foi um expressivo aumento de filantropia, de pessoas, eu vi pessoas que continuaram regularmente a pagar serviços que não estão recebendo porque têm condições de pagar e as pessoas estão passando necessidade. Vi empresas, bancos, entidades privadas fazendo doações vultosas para salvar vidas. Vi uma percepção de que nós temos que investir em ciência e tecnologia, em pesquisa, prestigiar os nossos cientistas, prestigiar as nossas instituições de ponta. Portanto, se nós tivermos essas percepções de que a guerra brasileira, Tiago, é contra a pobreza, é contra a exclusão social. Essa que nós precisamos lutar, essa precisa ser uma obsessão brasileira. O que se faz com educação básica, com sistema tributário mais justo, com redes de proteção social para quem precisa. E para avançarmos é preciso investir em ciência e tecnologia. Nós falamos um pouco de corrupção, a corrupção me preocupa, mas o que mais me preocupa no Brasil é a mediocridade, a incapacidade de fazer os diagnósticos certos e tomar as providências necessárias para melhorar a vida da gente brasileira, porque o Estado existe para tornar a vida das pessoas melhores. Tanto a percepção da desigualdade, da pobreza extrema, o foco na exclusão digital, a necessidade de enfrentarmos a pobreza, darmos condições mínimas de habitação, de saneamento básico, enfim, fazer um país que seja para todos, sem discursos sectários, sem discursos divisivos. É preciso criar um denominador comum do bem e do patriotismo para fazer um país melhor e maior. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza e um excelente fim de semana. Até a próxima aqui na Jovem Pan. Um abração. Bom dia, Thiago. Um abraço para vocês. Bom trabalho. Obrigado.